Eu já vou começar direto ao ponto sobre a questão dos últimos desdobramentos do Banco Master, tá? Porque vocês estão vendo que esse escândalo tá maturando aos poucos, ele vai maturando, vai subindo, os envolvidos estão, vamos dizer, cada vez mais envolvidos, os números são cada vez mais assustadores, e nada acontece feijoada, né? E nada acontece feijoada porque, vamos ser bem direto, eu vou começar já a live já entregando o final de tudo. Nada acontece feijoada porque absolutamente todo mundo que importa na República tá na folha de pagamentos do Banco Master. E eles estão na folha de pagamentos do Banco Master de maneira, vamos dizer, absolutamente autônoma, tá? Ninguém ali foi, oh meu Deus, entrou esses 30 milhões de reais no meu bolso pra eu não falar do Banco Master. Não, tudo bem, né? Vai que, né? O meu bolso é o fundo. Cara, é bem simples. Todo mundo sabe o que tava fazendo. Todo mundo que foi comprado. Todo mundo participou disso. Eu acho muito engraçado que outro dia tava a Gabriela Prioli defendendo o Banco Master. Ela que trabalhou pra uns advogados, dos escritórios de advocacia mais, vamos dizer, hypados, leitores de livros de São Paulo, que é o Toron, e ele também tá envolvido no universo do Banco Master. Que curiosidade, pode ser que seja uma mera coincidência, sério, Rafa Almeida Riso? Ela que é muito amiga do Augusto de Arruda Botelho, formado na Unip, não sabia, né? Ele que paga de intelectual, formado na Unip. Então, formado na Unip, pegou, estava num avião, ele que trabalha, né? Agora tá jogando pra turma do Banco Master, pegou um avião, viajou junto com o Toffoli, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um advogado de defesa do caso viajando com um juiz que deu uma canetada absolutamente obscena em favor do Banco Master, tá? Descobriram a turma da operação da PF que o Alexandre de Moraes, através da esposa dele, vamos botar aqui, a esposa dele que não tem nenhuma relação profissional com ele, é apenas uma mera coincidência, ela recebia, havia um contrato de 130 e poucos milhões de reais, 120 e poucos milhões de reais, coisa de 3,6 milhões de reais por mês, tá? É um pouco assustador, meus queridos amigos. E é assustador e as pessoas vão, né, normalizando porque o brasileiro está absolutamente anestesiado. Ou seja, temos o maior escândalo de corrupção da história acontecendo. Aí de um lado, né, eu sei que não vou esperar nada da esquerda, né, mas a esquerda tá falando em, o Lula vai ser reeleito, né, o Painho tem um plano, e o bolsonarismo falando em anistia de um débil mental. Tá? E aí, como essas forças, elas dragam a energia cívica do brasileiro, a energia do Brasil, cívica nossa é dragada pra isso, as pessoas não estão fazendo absolutamente nada sobre o Banco Master. Eu posso falar pra vocês, se vocês não chamam a manifestação, ninguém vai. A população não tá anestesiada. A polarização fez com que as pessoas perdessem uma capacidade objetiva de julgamento da gravidade das coisas. Então, objetivamente, as pessoas deveriam olhar pro caso do Banco Master e falar, ok, se tem algo que merece que a gente vá pra rua, é isso. Ok? Tá todo mundo envolvido do STF, é os maiores grupos políticos do Brasil, alguns dos maiores grupos empresariais do Brasil. Temos que ir pra rua. Mas não, porque como as pessoas passaram a relativizar tudo isso, né? E aí se você é de direita, o seu cara de direita pode roubar, e se você é de esquerda, o seu cara de esquerda pode roubar, você meio que ficou meio que, essa história não... Né? História não atende meus desígnios e meus interesses. E se eu for falar em termos de faccionalismo, isso faz sentido, porque quando a gente olha, né, e começa a falar sobre o que virou a política no dito ocidente, nas ditas democracias ocidentais pós-redes sociais, a gente caiu num exercício de faccionalismo que precisa ser absolutamente cínico em si. Porque você precisa apenas que sua facção vença. Você não precisa que a sua facção seja virtuosa. Então se sua facção rouba, sua facção apronta, sua facção ela cruza certas linhas que não devem ser cruzadas, você vai fingir que nada aconteceu e você vai fazer piadas tentando justificar. E aí você vai apontar as incongruências, erros e roubalheiras da facção contrária. Os problemas do faccionalismo puro e simples é que a objetividade ela desaparece. E quando a objetividade desaparece, aí, vamos dizer, vira um vale tudo, e é um vale tudo cínico, mentiroso, e todos meio que saem perdendo, tá? Então, há um elemento em que você precisa ganhar a guerra faccional, ou seja, o nosso bloco político, ele precisa, por exemplo, derrotar o bolsonarismo e o petismo, mas você não pode se tornar, vamos dizer, em si parte do problema. E esse é o problema, geral. Então nada está acontecendo, porque todos os blocos aí, eles estão, vamos dizer, assumidamente cínicos, eles estão desavergonhadamente picaretas, e como, vamos dizer, esse escândalo do Banco Master, e aí há uma, vamos colocar aqui, há uma sabedoria por parte do Vorcaro e companhia em ter comprado todos os agentes políticos, né? Aparentemente todos estão envolvidos, então ninguém pode falar nada. Então o bolsonarista não pode apontar o dedo para um petista ou para o STF, assim como o STF não pode apontar o dedo para um bolsonarista, e assim como o petista não pode apontar o dedo para o STF. Tá todo mundo meio que de mão dada, em maior e menor grau. Eu diria que hoje, tá, desses blocos políticos majoritários, o mais atrapalhado, o mais escangalhado nessa história é o STF. A situação do STF, no caso do Banco Master, ela é aterradora, tá? É uma situação que demanda, vou colocar aqui, né, um país sério, esses ministros todos caíam. Em um país sério, esses ministros todos caíam. A República Nossa não faz absolutamente nenhum sentido mais. Falar que é tudo normal, você me desculpa, né? Não é uma situação absolutamente anormal, é uma situação de anomia. E ela mostra outra coisa, tá? Vamos cair aqui, né? Atenção, Nando Moura, vem aqui, vem pra lá, vem ver, tá? É uma situação que quando a gente passa a puxar aquela própria leitura do Curtis Yarvin, tá? Sobre essa coisa da tripartição dos poderes, é meio bobo, porque a tripartição dos poderes parte de uma ficção, que é a ficção de que os poderes, de fato, eles vão ficar restritos às suas funções, eles vão ter todos os poderes, vamos dizer, uma noção, vamos dizer, comum de nação, e aí, né, eles vão só ficar fiscalizando mentira. Aqui virou uma guerra de todos contra todos, e os poderes em si passam a disputar uns com os outros essas posições. Então é uma guerra faccional, não do ponto de vista meramente ideológico, mas é uma guerra faccional,
também do ponto de vista dos poderes da estrutura tripartite do poder estatal, aquele modelo do Barão de Montesquieu, que em alguma medida tá falido também. E não tá falido só no Brasil, ele tá falido no dito Ocidente inteiro. Um dos problemas que o Ocidente vem enfrentando, desculpa fazer essa pequena digressão aqui, é que na competição com a Ásia leva vantagem porque o poder executivo ele é muito capaz, então ele realiza coisas. Então você vê assim, as cidades chinesas acontecendo, investimentos em infraestrutura, transformações sociais, transformações humanas. O poder executivo executa. Enquanto aqui no nosso universo aqui, tudo mitigado, as ações são mitigadas entre os poderes. Então, é frágil. E nós vamos precisar discutir isso. Qual é o papel dos poderes? Como a gente empodera o poder executivo para que as coisas voltem a acontecer? Ou o dito Ocidente vai pro buraco, como está indo? O tal do dito Ocidente meio que foi pro buraco, tá? O pessoal Renan 220. Vocês não preferem eu falando rapidão? Isso é muito bom porque isso gera, vamos dizer, as teorias conspiratórias pra aquela turma. Tipo, já vi o Nando Moura querer dizer isso e tem uns perfis de hater que estão falando que eu cheiro pó. Eles querem falar que eu uso cocaína. E na verdade eu fico envaidecido quando eles falam isso. Porque eu na prática não cheiro pó, nunca cheirei pó e nem irei cheirar. Mas isso só significa que eu tenho um raciocínio mais rápido que o deles. E ao não conseguirem encarar o fato, que é um fato real, que eu tenho uma ótima inteligência verbal, uma boa fluência verbal, eles só atribuem, é a cocaína. Não é, cara. São os genes que mamãe e papai me deram. Obrigado, mamãe e papai. Vocês são muito bons, me deram aí bons genes nessa parte de fluência verbal, inteligência verbal. E vocês não têm, né? Você, Nando Moura e companhia, vocês não têm, então sofram com isso, é da vida. Pessoal, like na live, se inscreva no canal. E eu adoro essa tese de que, a gente fala muito rápido. Quem fala devagar tá de errado, né? Uhum. Lógico, falar rápido é bom porque eu tô aqui condensando uma série de informações. Eu cheguei dessa volta nessa parte sobre a China, poder executivo, Ocidente, modelo mitigado, porque no fim do dia, alguém vai falar que o Brasil é uma república federativa minimamente funcional, que há a tripartição dos poderes? Não há nada disso. Não há nada disso. E vivendo nesse caos que nós estamos vivendo, tá? E assistindo essas coisas, você vai precisar de fato de alguém de fora que vai chegar lá e vai, através do poder executivo, botar ordem na casa. O senhor Alexandre de Moraes, é um leitor de Carl Schmitt, e ele reinterpretou Carl Schmitt substituindo o poder executivo pelo poder judiciário, no sentido de que num momento de crise, o Carl Schmitt dizia, a autoridade vai emanar de algum lugar, e pro Carl Schmitt a autoridade deveria emanar do poder executivo, justamente para você resolver essas questões de crise. E isso foi desenhado por ele numa época ele, vamos dizer, ter um envolvimento um pouco maior com aquela turma que tem bigode e usa aquelas roupas e se desfilava daquele jeito, né? O Carl Schmitt, ele temia a ascensão não só da turma do NAZISMO, mas também os comunistas, um período muito deflagrado de conflitos ideológicos muito radicais que tinham na Alemanha, na República de Weimar. Então, ele achava que o poder executivo em algum momento ia ter que, para resolver essa crise, exercer autoridade. Não rolou. O Alexandre de Moraes é um leitor disso e ele tratou o poder judiciário como fonte de onde a autoridade emanava e o judiciário iria resolver essas crises. E foi assim que eles concentraram muito poder. Só que essa concentração de poder veio acompanhada também de uma volúpia por outras coisas, porque não é normal escritórios de advocacia de parentes de ministros do STF ficarem fazendo negócios por aí na mão cara de... Não é normal. Falar que isso é normal a pessoa tá completamente maluca. Todo mundo sabe que é normal. Todo mundo sabe que esses caras estão com superpoderes. Todo mundo sabe que se você começar a falar o que esses caras estão fazendo, você vai preso, você vai em cana, você é perseguido. Todo mundo sabe. Falar que todo mundo sabe. E aí, vamos pegar aqui. Cadê os outros candidatos falando disso? Repararam isso? Cadê os outros pré-candidatos? O Tarcisião aí, ficou vendo os caras falando, meu candidato é o Tarcísio. O Tarcisião tá falando isso? Flávio Rachada Bolsonaro, o vagabundo do Rachadinha, tá? O ladrão do Lula se beneficia, por enquanto, tá? De uma aliança conjuntural com esses membros do STF. É uma aliança conjuntural que eles usaram pra ferrar o Bolsonaro, pra andar com algumas coisas, mas tem uma crise contratada entre STF, especialmente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Lula, já. Vai ter treta aí entre eles, tá? E os outros eu nem sei dizer, o que o Ratinho pensa. O Zema nem pensa nada, o Zema é um bobo, mas retornando aqui pra vaca fria. Esse é um problema que alguém vai ter que tocar, alguém vai ter que endereçar, e assim, vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Vamos colocar, vamos dizer, o gênio de volta na lâmpada, assim, da maneira mais suave possível, mas o gênio vai ter que voltar pra lâmpada. Ou você não tem país. Porque, vamos lá, o STF concentrou poder, e assim, ele concentrou, aí ao concentrar poder ele derrubou prerrogativas do Legislativo, prerrogativas do Poder Executivo, começou a fazer controle de constitucionalidade sobre tudo. E aí, no fim do dia, de maneira curiosa, eles acabaram também se seduzindo pelos excessos do poder. Porque todo mundo se seduz pelos excessos do poder. E aí, tá aí. Esses contratos, essas coisas, isso não é normal. Isso não é normal. Falar pra mim que isso é normal, o que tá acontecendo envolvendo o Judiciário e o Banco Master, é anômalo, é doentio. É coisa de república que acabou. E assim, galera, a república acabou. Não existe república federativa do Brasil, isso é uma ficção. Isso é só um arranjo aí que tá nos governando. E é um arranjo, é um joguete de poder entre esses elementos. Um joguete que não se sustenta. E mais, não se sustenta porque tá acontecendo algo, tá? E eu vou repetir algo que foi me dito aí por um membro
O membro mais inteligente da dita Faria Lima, não vou dar nomes aqui, tem que ser uma pessoa, mas é um sujeito inteligente, o cara mais inteligente da dita Faria Lima, ele fala, existe uma guerra entre o Brasil institucional e o Brasil não institucional. E como o Brasil institucional, na prática, ele é frágil e tal, o não institucional avança. Então, na falta de boas lideranças partidárias, porque as lideranças dos partidos ideológicos no Brasil não existem, as lideranças não institucionais, né, os Ruedas, os Ciro Nogueiras que fazem negócio com o Banco Master avançam, e avançaram demais. A corrupção, ela avançou novamente na política após Lava Jato pra caramba, tá? Se as instituições também não resolvem os problemas ligados ao crime organizado e tal, o crime avança, que é o Brasil não institucional. E aí o crime avançou num ponto que ele já chegou lá. Comando Vermelho e PCC chegaram lá. O PCC está no jogo. E aí, se eles, a ponto de ter relações, você vai cavucar, você vai achar relações entre o PCC, a parte financeira do PCC e o Banco Master também. Tá? Então, tá tudo lá. Fingir que isso não está rolando negar, né, a realidade. O problema é que esse Brasil não institucional, ele vai acelerar a corrosão e destruição do Brasil fictício, da República de 88. A República oriunda dessa Constituição doente, a República acabou. Vamos ser honestos. E aí, o que você achou desse trecho? Deixa sua opinião nos comentários e se inscreve para acompanhar mais cortes como esse.